galera, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início aqui a mais um episódio do nosso EcoarCast, aquele podcast que tem como a finalidade principal trazer pessoas que estão transformando a vida de pessoas, empresas, eles trazem dentro das suas histórias coisas que ajudam as pessoas a se inspirarem, a terem uma mudança de vida e muitas vezes grandes transformações acontecem. E o nosso convidado de hoje é um camarada muito especial. E para mim ele se tornou um cara muito especial porque esse cara ele vive um sonho que eu gostaria de ter desde criança. Porque eu sempre falava que eu queria também ser caminhoneiro. E esse sonho não morreu, gente. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Ainda terei um caminhão, mesmo sendo aí hoje um empresário do ramo de palestras. Quem sabe eu até chego aí nos eventos de caminhão e vou aprender a pilotar isso com ele. Então... Mas não, o cara que a gente está trazendo aqui, ele tem uma situação que é muito engraçado, né? Porque ele descobriu, depois de adulto, que ele tem autismo, né? Que ele é um camarada. Ele falou uma coisa engraçada esses dias, rapaz, que ele é daltônico, né? E é um cara que dirige, conhece todas as estradas do Brasil. Agora, você já imaginou você conviver com alguém que é diferente de você? Alguém que pensa diferente, que literalmente vê as coisas diferentes de você. Tem histórias aqui, eu quero que você preste atenção, porque quando alguém fala para mim que escreveu 15 livros e na sequência fala, mas eu escrevo mal, aí eu falo assim, como assim? E a hora que você lê um livro dele, você vai ver assim, isso aqui não tem nada de mal não, isso aqui só tem maravilhas. E é uma coisa que vai dos 14, a vida dele é cinematográfica. Exato. 14 anos ele foi frentista e chegou a ser semifinalista no programa do Roberto Justus. O Aprendiz, cara. Essa história eu quero saber como é que funcionou. Mas antes disso, se você está aqui com a gente, curte, compartilha, faz um comentário. Nem que fale assim, Mário, não está dando certo. Césio, não gostei, tá brilhoso, tá brilhando. Comenta esse troço aí, né? Compartilha para quem você gosta, que tem muita história. E se tem uma coisa que a gente aqui na Ecoar, a gente defende, é que a comunicação é feita por histórias, e histórias é que conectam. Exatamente. E a gente quer trazer aqui histórias grandiosas que fazem toda a diferença, junto com o nosso patrocinador, aí, né? Orlando Ivan, a AGK, uma grande corretora de câmbio. Olha, se você quer negócios bons e de sucesso, entre em contato com a AGK com mais de 32 anos de experiência. A gente tá junto, valeu demais. Opa, um brinde, Orlandão, Ivan, tamo junto. E para não aprofundar e perder tempo dessa pessoa maravilhosa, né? Pra gente ouvi-lo falar. Vamos apresentar o nosso convidado? Vamos apresentar ele? Olha, é um prazer demais estar com você, nosso amigo Renê Moreno, palmas. O carreteiro das cavernas. Opa! Verdade, prazer, meu amigo. Uma honra mesmo, viu? De verdade. Parece que eu conheço vocês há muito tempo, de verdade. Eu não sei o que acontece, mas a gente começou a falar, não tem meses. Foi. E parece que a gente já tem anos de estrada juntos. Esse mundo da internet, né, que é uma maravilha. Ele pode trazer problemas, mas ele traz maravilhas pra gente. Porque às vezes a gente encontra uma pessoa e só fala bom dia, olá, como é que tá? Tendo sido a primeira vez a encontrar presencialmente, fisicamente. Não, né? E a gente já tem intimidade. Eu conheço você há muito tempo, né? E sinceramente, depois que a gente conhece a história, Renê, e toma par um pouco do que você passou, puxa, parece que já tá Conecta, né, dentro Mário? Conecta. né? E aí, assim, primeiro é um prazer. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? Obrigado pelo seu carinho, por essa sua humildade cognitiva que aqui na Ecoar a gente defende tanto, né? E para a gente começar, quem é Renê Moreno, o garoto que adestrou um porco para ter um cavalo? Fabuloso isso, né? Eu sou caçula de uma família de 11 filhos e um sonhador que muitas vezes, na verdade, viveu experiências e sonhos e não sabia muito bem para que caminho estava andando. É curioso falar isso, mas eu acredito no planejamento. Acho que, imagina você passar por uma cirurgia e não ter um médico que se planejou para aquela cirurgia, né? Seria impossível construir um prédio sem planejamento. Mas na minha vida, as coisas que deram certo foram as coisas que eu não planejei. Isso é um paradoxo. Isso é maravilhoso. Não é? Coisas que eu planejei, detalhei, não aconteceu. Por exemplo, eu ainda não casei e ainda quero ter filhos. Quero ter meus 6 filhos. E eu planejei isso, desenhei isso. E não aconteceu ainda. Mas coisas que eu não planejei, a viagem para a China, adestrar um porco, agora mais recente, dirigir o caminhão, isso não estava nos meus planos. Não existia uma proposta. Eu fiz uma caminhada agora de 318 quilômetros a pé,
15 dias atrás, onde eu saí de Águas da Prata até Aparecida. Eu saí do meu caminhão 11 horas da noite, na madrugada da quinta-feira, eu estava entregando o caminhão na transportadora 11 horas da noite. Na sexta, eu peguei carona com uma amiga que me levou até Águas da Prata, que estava a 120, 150 km da minha casa. E no sábado, 5 horas da manhã, eu estava caminhando. Uau! Eu não planejei. Eu não pensei, eu agendei só a pousada da saída. E as outras foram, né, acontecendo. As surpresas da nossa E isso vida. eu trago para minha experiência que desde sempre. Então eu adestrei um porco porque eu tinha um desejo ardente de ter um cavalo. Em uma família com 11 filhos, e depois de adulto que a gente entende isso, um pai que tem 11 filhos para cuidar, ele tem que pensar em colocar comida na boca dessas crianças. E cavalo dá despesa. Então um cavalo come por 2 bois. 2 vacas. Ele tinha 11 filhos, é isso? 11. Nós somos em 11 em casa. E, então... Você é de onde? Qual é? Eu sou natural de Mojimirim. Mojimirim. E aí, toda a minha família é dali. Então, o que acontece? Era um sonho de criança. O que uma criança, talvez nos dias de hoje, queira? Talvez um celular, coisas do tipo, tecnologia. Aquela criança do sítio queria ter um cavalo. Quando o cavalo não foi me dado, pelos motivos que na época foi me alegado outras coisas, e a gente não tem entendimento para isso, para entender, meio que uma porca, quando deu à luz, os porquinhos no frio morreram. E sobrou um. Poxa. E esse um, a gente cuidou com leite de vaca, que era muito comum isso acontecer no sítio. A mãe porca morreu, os filhotes morreram, né? Isso acontece com cachorro, com outros animais, né? Então a gente cuida com uma madeira. E esse porco, então, cresceu meio que manso. E um dia eu olhei aqui para ele olhou para mim, pintou um clima, e lá fui eu para cima. Só que antes, de uma forma intuitiva, eu falei isso na escola. Que eu estudei 3 anos em uma escola rural, onde a professora dava aula para 3 turmas ao mesmo tempo dentro de uma igrejinha. E eu sou daltônico, também dislexo e também autista. Naquele momento, sem saber de nada disso, e nem a escola sabia lidar com isso. Isso é um ponto importante. A gente vai falar que esse diagnóstico veio tardio para você. Muito, veio 2, 3 anos atrás. E rendeu histórias que hoje a gente aprende, mas possivelmente deve ter sido muito sofrido para você em alguns momentos, né? Gerou prejuízos no aprendizado, em relacionamentos. E aí, nessa brincadeira ali na escola, então, meu castigo era arrancar mato fora da escola. Eu sou daltônico. Então, eu pintava uma árvore, o tronco de verde, as folhas de marrom. A professora achava que aquilo era um desatento, eu era um preguiçoso, que eu queria fazer coisas diferentes do que ela mandava. Ela achava até que você estava provocando ela, né? Positivo. Ela. E o meu castigo era arrancar mato fora da escola. Quando eu conto lá na escola, então minha fama na escola não era boa, né? Eu não era um bom aluno, né? E aí, quando eu tô ali e conto que eu queria adestrar um porco, tiraram o sarro. Então eu não podia pedir ajuda, entende? Então eu tinha que trabalhar solitário. Você tinha quantos anos, mais ou menos? 9 anos. 9 anos. Para uma criança, isso é terrível, né? E aí, será enfim, que é daí que vem aquele amor aos animais que você tem hoje também, inclusive, né? Você cuida, tem uma ONG, inclusive, que trabalha, né, com esse resgate de animais. É uma né? combinação, porque a gente que morou na roça, ter um porquinho de estimação, ter um cachorro, ter um gato, isso é muito comum. Né? Isso vamos falar, não sei se foi um presente, né, um mérito de eu ter ali, morado ali, é um amor que sempre nasceu. Sim, Hoje eu cuido de animais em situação de rua, mas eu não sei se nasceu naquela época ou já é da minha. Na verdade, isso que brotou foi de uma namorada que eu tive aí com uns 20 anos, que quando a gente ia buscá-la, eu ia buscá-la praticamente com uma pizza sábado e sair para namorar, ela não podia ver um cachorro de rua que queria cuidar. E naquela época, a minha sensibilidade não era tão aguçada assim. Eu ficava chateado ela fazer isso comigo, né? Mas eu aprendi a cuidar de animais de rua com essa namorada. Foi desenvolvendo também. Foi desenvolvendo. E ali na época, o que aconteceu? Quando eu adestro o porco, para mim foi uma conquista absurda para mim. Porque foi uma coisa feita por mim 100%. Mas eu não tinha essa noção. Lógico que a gente não tem essa concepção. E, enfim, aí com 18, 17, 18 anos, eu escrevo uma redação para refazer a minha história. Porque eu discordava, eu não queria que a minha história fosse aquilo. Porque, na verdade, meu pai, né, dentro daquela realidade dele, ele matou o porco. Só que eu já tinha uma distância com meu pai, porque mais tarde vim descobrir que eu tive 2 tentativas de aborto para eu chegar ao mundo. Meu Deus. Porque o meu irmão número 10, quando ele chega ao mundo, hoje ele tem 1,85 m. Quando esse irmão chegou ao mundo, ele cabia numa caixa de sapatos. Então, olhando a situação do número 10, a minha mãe debilitada com a saúde, com 10 filhos, foi sugerido pelas avós e pelas parteiras que esse número 11 não viesse. Então foi uma sugestão. Então a minha mãe tomou um chá forte, não aconteceu na primeira vez, ela tentou a segunda.
Meu Deus. Quando não deu Resistente certo, você. resistente, né? Porque eu quero vir. Tinha que vir. Eu E quero eu fiquei vir na pra fila, cá. né? Porque eu fiquei 20 anos para nascer. É. A distância entre a minha idade do primeiro filho é 20 anos. Então eu fiquei na fila 20 anos tentando. Agora que chegou minha vez, já não. Não Agora, quero. agora não Eu fecha essa porteira Cheguei aí. pra brilhar, né, Foi mais ou Cheguei menos pra brilhar. isso. E quando eu cheguei ao mundo, a minha mãe ficou no hospital e eu fui parar na mão de tias. Não sei se eu fiquei 15 ou 30 dias na mão de tias. Quando a minha mãe sai do hospital, eu que vou pro hospital com pneumonia. Uau. Então houve um desencontro e tal. E essa situação me gerou um descontro com meu pai. Meu pai não teve um amor, teve uma rejeição ali que a gente só foi entender depois. Culpasse pelo que estava acontecendo, Exato, né? menos isso. A gente Tá. hoje entende, mas na época sim. E essa relação com filho e pai foi muito difícil os 45 anos da minha vida. Os últimos 5 anos de vida do meu pai foi uma relação de pai e filho. Maravilhosa. Então, houve tempo para um resgate Houve, nessa 5 relação. anos. Mas os primeiros 45 de vidas não. Foi... Meu pai, eu sou o único que me formei e ele não foi na minha formatura. E outras coisas que ele me boicotou muito. Em alguma medida isso pesa pra gente, né? Pesou. Vem na nossa história, né? Porque quando ele matou meu porquinho, a minha distância aumentou demais. Assim, absurda a minha distância de admiração, de herói, tudo aquilo, né? Então, na verdade, eu só queria ficar longe dele. Na verdade, eu tive um problema de dor de estômago. E essa dor de estômago, ela era absurda. Não dá pra explicar a dor. Era muito. Isso naquela época. Naquela época. E aí, minha mãe levava em besadeiras, poucas vezes em médico, mas muito chá, aquelas coisas e tal. E aí, a minha mãe percebeu que tinha a ver com a presença do meu pai. Olha só, Essa cara. dor. Só que ninguém acreditava em mim. Aí vem a tal da empatia, que hoje eu discuto sobre empatia. Tá. Quando não é com você, você não entende a dor. E aí eu quero usar esse exemplo da dor. Quando eu falava dor de estômago, em casa, a gente desde criança tem obrigações na roça. Então, desde carpinar, coisa simples, tratar de animais, isso já é muito importante por conta da disciplina, Da disciplina. Do pertencimento, né? De fazer parte de um grupo para fazer o trabalho. todo mundo a sua tem obrigação. parte, né? Só que eu não, às vezes não queria com dor de estômago, os irmãos falavam, isso aí é frescura, isso aí é preguiça. E a dor era real. Aí, vem, qual é a minha tese aqui? Quando eu escutei um adulto dentro de casa falando que estava com dor de cabeça, uma outra pessoa da família falou, então não vai pro sol. Porque o sol é ruim, pior, a dor de cabeça. Quando eu escutei aquilo, eu, criança, entendi que a dor de estômago ninguém me entendia. Mas uma dor de cabeça, sim. Eu comecei a mentir. Eu comecei a falar que eu estava com dor de cabeça e não dor de estômago. Mesmo sentindo dor de estômago e não sentindo dor de cabeça, eu falava que sentia dor de cabeça. E a hora que eu falei que eu sentia dor de cabeça, as pessoas falaram, então você não pode ir lá na roça fazer isso. Olha que Aí- interessante, porque muitas vezes hoje, Renê, nos lugares onde você está, inclusive empresas, se os líderes não estão abertos a entender que o outro está passando por um sofrimento que ele não entende, talvez, não é mentira. Né? E se você não está aberto a entender isso, o seu colaborador pode mentir para você só para poder realmente viver o que ele está precisando. É exatamente isso, eu acho que podia acabar o podcast aqui, né? Não, Porque- não. exatamente. Não, tem muita coisa Mas pra falar. essa é a agora. grande mensagem, porque assim, eu menti pra falar o que eles queriam ouvir. Tá. E eles não acreditavam na minha verdade, porque a minha verdade não era a verdade deles. Aí eu falo sobre a questão da empatia. Porque eu, quando criança, percebi que eles davam valor com a dor de cabeça e não pra dor de estômago. E toda vez que eu falava que estava com dor de cabeça e era dor de estômago, eles me respeitavam. Entendi. E hoje, adulto, eu escuto gente falando que autismo é frescura. Porque é empatia. Ele não está vivendo essa experiência na vida dele ou na família. Não sabe o que é aquilo, né? Não Ele sabe. Não sabe o que é aquilo. Isso acontece constantemente dentro Constante. das empresas, né? Para eu estar aqui hoje, César, Ah, quando você me convidou tem, acho, uns 10 dias ou mais, a primeira coisa eu precisava da autorização da minha empresa, porque eu estou em horário de trabalho. sim. Eu fico em casa, eu fico fora de casa no Qual é a caminhão. empresa? Irmãos Franco, transportador Irmãos Franco. Transportador Irmãos Franco. Muito obrigado pela essa oportunidade, porque esse cara é fantástico. Porque, exato, o que eu falei para ele? Eu fui convidado para tal coisa, mas eu preciso falar a verdade para você. Eu fico 25 a 30 dias dentro do caminhão dormindo. Eu falei, eu precisava um meio período para fazer coisas pessoais, sei lá, ir ao médico. Podia mentir? Podia. E talvez ele falasse sim ou não, né? Mas eu falei, a verdade é essa, eu tô indo porque eu fui convidado para participar do podcast. Ele me autorizou a estar aqui e ainda disse, após a gravação eu quero o link porque eu quero assistir. Olha, que E maravilha. terá, e ó, pessoal, aí esse é o tipo de gestor de empresa que a gente quer contato. Não é não? É Onde esse- está aberto à verdade, né? Confia no seu colaborador, ouve e sempre que possível, não teve nenhum prejuízo nem para a empresa nem para você, né? Colocou à disposição. Suassuna, o Ariano Suassuna dizia que ele ama os mentirosos que contam mentiras pelo bem da arte.
Isso é maravilhoso. É só, se eu trouxe o assunto, aí eu fico mais apaixonado ainda. Né? Aí é Agora, quando você mente para enganar alguém, isso prejudicar alguém, aí não é nem vamos discutir sobre isso que a gente vai ficar. já vai questão de caráter, aí já vai uma pra questão além. E desde quando o mundo é mundo, se a gente analisar, existem mentiras, existem traições, irmãos que matam irmãos. No caso de José, os irmãos mentiram pro pai, falando que ele havia morrido e ele foi entregue como escravo. Então, se você pensar na história da vida, a nossa índole de humanos, a gente mente para tirar vantagem. Infelizmente. Desde que a mentira não afete a vida do outro profissionalmente, a gente faz isso. Vai em casa tomar um café? Né? Vou. Opa. Não, esse é bem brasileiro. Brasileiro. O Sassuna fala também. Se o cara fala para você, eu vou tentar fazer de tudo, aí mesmo que ele não vai, né? Porque é do brasileiro. Não, essa semana eu vou tentar fazer de tudo para estar lá tomando um cafezinho com você, né? Aí você pode dar 3 anos depois, vem o café, então. Nenhum esperou, nem o outro falou que ia. Né? Os dois fazem de conta. Então a natureza. Mas às vezes você não tem nem um telefone nem endereço, né? Como é que vai marcar? Não sabe. Chega por esmo, né? Vai pelo cheiro. Exato. Então, dentro de uma linha de raciocínio, a gente não pode ser hipócrita que nós, sociedade, temos uma dificuldade de lidar com as diferenças. César, eu venho de uma família de espanhol e italiano. Sim. É transparente, nós somos branco transparente, falamos muito com a mão. É assim, é italiano e espanhol, é natureza, é na raça. A emoção, né? Você não sabe se tá brigando, se tá amando ali. É mais ou menos isso. E quando criança, a gente lá no sítio, tinha um colaborador, um funcionário que trabalhava em temporadas no sítio, chamado Batista, negro. E você é branco perto dele. Opa! Acima do tom ele era. Acima do tom. Ele era depois das 6. E a nossa mãe só servia a mesa, ou só deixava a gente comer, que era o pai que começava a comer primeiro, quando o Batista estava sentado à mesa. Olha. Em todo mundo. Então eu fui criado num ambiente, eu não vi cor. Eu nunca escutei em casa alguém falando sobre a diferença. Então eu cresci num ambiente muito privilegiado que eu aprendi a respeitar pessoas e não cor. Excelente. E hoje, na altura do campeonato, eu tô aqui falando para alguém falar, respeito o autismo, e ter que escutar bullying com 54 anos, que isso é frescura. Puxa, que terrível. Esse é um desafio. Então, trazendo aqui essa Agora, reflexão. quando você contou, você escreveu essa redação com 18, você falou? Uhum. O que tem de diferente que você falou que trouxe na redação? A minha infância, eu queria que ela tivesse sido uma infância que eu me relacionasse bem com meu pai. Eu queria te abraçado. Eu queria contar minhas coisas. Ali, né? Eu queria que ele fosse assistir eu brincar com o porco. Eu venho de uma família muito trabalhadora, mas muito. Então, o meu irmão 3 anos mais velho, então uma criança com 9, 10 anos, um irmãozinho com 13, 14, ele já é hominho. E ele não só era muito hominho, mas ele é muito trabalhador. Trator, caminhão. Eu não tinha essa chance de ir lá. Não é aquela coisa de passear. Vamos passear hoje é domingo. Não existia essa relação naquele momento. E eu queria sentar no colo do meu pai e ir lá no trator. Eu não tinha esse espaço. Com 18 anos, você estava onde? Lá em Mogi? Saindo de uma empresa que a família me presenteou com uma sócio, e esse sócio era o meu pai, com quem eu não me dava. Olha. E aí, depois de um ano discutindo e tendo desencontro, eu alarguei tudo. Na verdade, foi assim. Eu chego nele e falo que eu queria a minha parte para ir embora. Eu queria minha parte para que eles me deram uma comissão de uma empresa. Tá. Eu fui emancipado para ser sócio de uma empresa. Um presente de Deus, porque os irmãos trabalharam muito, os mais velhos. E aí, só que o sócio era o meu pai. O cara que eu não me dei a vida inteira e não me entendia. E o meu pai também não queria estar naquele comércio. Meu pai também fugia desse momento. Meu pai também não queria. Ele queria ter voltado para a roça. Ele voltou para a roça, na verdade. Então, ele não queria estar ali. Um homem de roça que vai para o comércio, sofre, né? Sofreu. Também. E eu, com ele, difícil. Aí, ele falou assim, deixa o que você tem. E naquela época, eu tinha um carro e uma moto e um bom dinheiro no bolso para fazer coisas que o homem faz com 18 anos. E aí, ele fala, deixa o que você tem e vai embora. E eu resolvi pedir ajuda para meus irmãos mais velhos que haviam me dado o presente de 25% de uma sociedade. Um deles me deu um soco na cara quando eu falei isso. Eu sentado à mesa assim, nesse jeito. E eu falei, um deles estava ao meu lado, ele me deu esse soco, eu caio da cadeira, os outros 2 que estavam na mesa não me protegeram. Aí, birrento, chateado, magoado, eu subi com uma carona, peguei uma carona com um caminhão, rodei 50 quilômetros, fui morar com uma parente,
e fui vender melancia na Ceasa de Campinas. Olha Larguei isso. tudo aquela história. Ah, Então foi Isso assim. com quantos Aí eu anos, escrevi a né? redação, respondendo a redação. Por que que eu escrevi? Essa redação era para reescrever a infância. Eu queria ter uma relação boa com meu pai, eu queria ter um cavalo e não um porco. Eu não tinha o entendimento que o porco veio para me treinar. Que a vida me deu um porco para eu treinar. Porque a vida sempre vai te dar tudo que você pede. Tudo. Não tire, é tudo mesmo. Só que ela vai te mandar disfarçado alguns desafios para você ser treinado para receber. Quando Deus olhou para o René e falou assim, filho, você é meio criancinha, é meio desligado, né? Cavalo para você é meio perigoso, é meio né? perigoso É meio para você. perigoso. Vamos treinar um pouquinho? Então Deus, essa é a mensagem que eu quero passar para o mundo. Você pode conquistar tudo que sonha, mas entende que existem sinais que a vida vai te preparar. E o porquinho foi um sinal. Porque depois veio outros cavalos, eu tive vários cavalos. Mas a redação veio para construir uma infância minha. E foi então que eu fui para Pará vender melancia. E lá vendendo melancia, vi um casal de gringos americanos que tinham uma ONG no Brasil e eles iam até a Ceasa buscar animais de segundo... frutas, né? Eu falei animais, frutas de segunda mão, que a gente chama de descarte, Tá. para doação. Toda sexta-feira. E essa relação de toda sexta-feira a gente ficou amigo. Aí um dia eles me entregaram uma fita cassete. Dentro dessa fita cassete tinham 3 histórias que me moldaram a minha vida, né? E isso trouxe para mim, junto com as 2 histórias, que é a história do Porco Cavalo e da Maria, que foi a minha primeira paixão na 4ª série, que me gerou um propósito, que me fez enfrentar um cara que roubava meu lanche e batia em mim na 4ª série, quando a gente vai para a cidade estudar. Cheio de desafios, né? Já Desafios, desde pequeno... Mas aí eu descobri que quando a gente tem propósito, o desafio fica mais leve, que foi o que a Maria me ensinou, quando você se apaixona por algo que não é só você, mas mais pelo outro. E aí, quando eu vou para a Ceasa e tenho esse contato com essas histórias da fita cassete, isso trouxe para mim, eu tenho muita fome de aprender, mas eu detestava escola. Daltônico, que eu não sabia, O disléxico, bullying ali, o né? bullying, A grama, apanhava na tendo escola. tendo que cortar Escola, grama, porque ninguém entendia. detestava, mas eu amava aprender, eu tinha fome de aprender. E eu, muito desse jeito, agitado, ansiedade acima, eu fui internado numa clínica de recuperação para drogados pela minha família, Rapaz, e eu nunca usei droga. Essa história, quando a gente ficou sabendo, eu falei, cara, como E eu fui pode ver isso, né? cocaína, primeira vez na minha vida, e única vez, aos 54 anos, só vi cocaína na minha vida, uma vez, foi dentro da clínica de recuperação, a qual me colocaram para me recuperar de algo que não era. Ou seja, eu só era um cara com muita ansiedade e com essas comorbidades que eu acabei de falar, de autismo, essas coisas, essas respostas. E a família, por quê? Eu cheguei a bater na mesma semana carro e moto 3 vezes. Meu Deus, Eu só não cara. morri. Eu quebrei 2 braços. Mas só não bati a cabeça. Só não morreu, né? Só- Tá tô aqui. tranquilo. Opa. Não é uma alma que tá aqui. O Thiago Senjor veio Disparei falar, né? falar, Que né? eles conhecem, inclusive. Ah, pô, Conhece o o Thiago Senjor? é. Conhece. Então, você, Eu fiz uma live vocês com ele estão sem na- conhecê-lo Ele conhece. na época de pandemia. Vocês né? estão competindo em termos de quantidade de quase morte. Quase Não, morre. não, ele já ganhou. Ele ganhou. ganha. Eu nem vou competir com ele porque ele realmente ganhou. Em algum episódio ele vai aparecer aqui para contar as histórias de morte dele. Né? Não, e é de uma história. Vamos ver quem é que vai é superação aparecer. total. Ele também Ele é fantástico. cara. é de uma resiliência absurda. Você escreveu, então, aos 18 anos, reescreveu a sua história nessa redação. Exato. Essa redação, o que você fez com ela? Ficou guardada. Ficou guardada. Aquilo pra mim não tinha sentido mostrar pra ninguém e nunca passou pela cabeça de ser escritor, nada. Vou pra Ceasa, conheço esse casal, ouço histórias que, se eu tiver oportunidade, eu conto uma delas aqui dessa fita cassete, que me moldaram. E depois eu fui descobrir que eu já era praticante de histórias intuitivamente que estavam na fita. Mas eu fui entender que eu já era praticante depois. E eu tinha essa dificuldade, eu tinha ideias dentro de uma igreja. Eu sou católico, eu vou na igreja, ia na igreja ali, eu tinha ideias na igreja. Eu era um cara inquieto. Ninguém gosta de alguém que fica se mexendo na igreja. Então, se eu ia com a namorada, recebia bronca porque fica quieto. Se ia com a família, aí eu comecei sozinho não dava certo porque eu também me mexia. Cidade pequena. Aí eu tinha ideias, mas eu esquecia quando chegava em casa dessas ideias. Eu comecei a levar uma caderneta. Anotar coisas dentro da igreja não combina. Eu era rejeitado ali, não tinha combinado. Aí um dia alguém me chamou para assistir uma palestra do Sebrae. E eu fui. E o que aconteceu dentro da igreja, aconteceu dentro daquela palestra. Essa palestra também. E eu me identifiquei com aquele negócio. Falei, meu cérebro parece que aquilo atendeu às minhas necessidades. Eu não gostava de escola, mas gostava de aprender. Queria ver coisas, queria saber sobre empreendedorismo, queria saber coisas, aprender. Até que eu assisti uma palestra na cidade de Taubaté, do Dr. Laí Ribeiro. Doutor Ó, Ribeiro. 3 dias, Ribeiro. 3 dias ali, e ele falou,
num dia lá, determinado dia, ele falou assim... Foi no Hotel Mazarope? Foi até o Mazarope. Hotel Mazarope. Ah, tem história, então, aqui, ó. história. Tem Aqui história. tem coisa. E ele falou assim, todo ano eu levo um grupo para fora do Brasil. Era no início do ano. Esse ano eu vou levar, em agosto, setembro, eu vou levar um grupo para China. Eu só levantei, fui lá colocar o nome. Ele falou, só tem lugar para 30 pessoas. Então, o que aconteceu? Eu arrumo esse passaporte, arrumo dinheiro, vou fazer esse curso de empreendedorismo e fazer uma dinâmica. Ele fazia toda uma hora de lazer, uma hora de turismo e uma hora dentro da sala, as dinâmicas dentro das áreas que ele oferecia. E numa dinâmica, um casal que me adotaram nessa viagem, o Paulo e a Cleide, foram meus pais adotivos. Imagina alguém nos Estados Unidos fazendo na hora de fazer escala, alguém olha para você e fala, filhão, vem com a gente. E eu com toda aquela história com o pai. Aquilo você foi... se sente acolhido, Não, né? era o que eu mais eu né? queria. E nessas viagens tal, teve um momento da dinâmica, Mário, que alguém tinha que contar cada sua história. Césio, conta a história marcante da sua vida. Mário, conta a sua história da sua vida marcante. Renê, conta a sua. Contei do porco cavalo. Uau. Lá na China, foi a primeira vez que eu conto essa história publicamente. E alguém disse, essa história tem que virar um livro. Só que como que funciona a cabeça? Eu escrevo eu vou mandar bilhetinho pra namorada, eu copio o verso, eu era meio metido a romântico, copiava um versinho bonito, mas a hora que chegava na mão dela, tava escrito errado. A sua cara e a sua fala é uma cara de romântico, é uma cara, né? Um romântico apaixonado. Mas se pudesse ser uma... eu já fui mais, agora eu tô meio coração peludo. Talvez se tivesse uma música de fundo aqui, ia ser uma sofrência. Opa! Vamos ver qual é a né? Já fui bom nisso. Eu sou aquele amante, a moda antiga. Olha, tipo que ainda manda flores. Ainda manda flores. Eu me esforcei bastante. E aí, então na minha cabeça, quando eu tinha as críticas dos meus textos, das escritas, dos versos que eu mandava, copiando errado, quando alguém falou, essa história tem que virar um livro, a primeira coisa, na minha cabeça, jamais. Porque o meu histórico com a língua portuguesa é ruim. Então eu resisti. Isso com 23. Aí, meio que as coisas começaram a acontecer, eu fui, gostando, virei rato de treinamento, porque eu gostava daquele ambiente, anotava, lá ninguém criticava, elogiavam se você anotava, né? Então eu me senti bem acolhido dentro desse treinamento. As pessoas queriam aquilo que você estava anotando, inclusive, né? Porque tem as pessoas que vão no treinamento, não anotam nada. E aí os caras vêem você anotando e falam, opa, compartilha comigo. Fala o que tem ali. Agora o que eu fico aqui pensando é que ambiente é onde a gente impede a pessoa de crescer, né? Onde fala, não pergunta o que está acontecendo, como é que ela está sentindo, como é que ela está vendo. E muitas vezes, agora, eu imaginando o Renê no auge da maturidade, com todas essas experiências, vai subir no nosso palco. Ele vai subir. E, rapaz, ele tem palco, muitos palcos para ele subir. Porque muitas pessoas vão ser resgatadas de si, né, com esse reencontro. Independente dos desafios que vierem a estar tendo, né, vai ser resgatada ao ouvir essa história, né? O porco, inclusive, que a gente quer saber um pouco mais. Depois da China. Então, aqui aconteceu. A vida continuou. Eu sempre gostei de trabalhar por conta, então dos 14 aos 18 eu trabalhei como frentista, virei um dono de um comércio que eu não fui dono, e então nem considero isso na minha história, e dos 18 aos 50 eu fui dono do meu nariz trabalhando por conta, com vendas, trabalhos, o livro que fiquei 11 anos ativo, só que com 27 anos eu vou voltar a terminar o meu colegial que eu não tinha terminado, e com 28 eu entro no curso de Relações Públicas na faculdade. E nos primeiros meses de aula, a professora de língua portuguesa do curso falou que eu jamais podia estar ali, que eu não sabia escrever. Que absurdo. Então, professora, e eu estava... Agora, me desculpa, né, professora? Pelo amor, Deus, né? Só que, de verdade, eu preciso concordar com ela, que naquele momento era mas jamais... Poderia ter falado. Uma educadora... Não, e o pior, eu estava do lado de uma moça que a gente estava se paquerando. Você viu quando alguém... namorador, né? Você percebeu, né? São fases. É romântico. É romântico. E ela... E você fica com muita vergonha quando alguém chama a sua atenção justo do lado da pessoa que você gosta. Não sei se você já passou por isso. Eu fiquei muito mal. Claro, com certeza. Porque eu estava sentado na sala, sala lotada, eu ali ao lado dessa jovem, e ela apontou o dedo, viu a minha redação e falou isso publicamente. E eu fiquei muito sem graça, mais por causa da moça que eu tinha segundas intenções com ela. Ela colocou a mão no meu braço e falou assim, não dê bola pro que ela tá falando. Poxa. Ela ainda não te conhece. Você acredita que essa jovem falou isso? E eu fiquei muito forte. Eu acredito que vários gênios ouviram isso, né? E na sua história, por exemplo, o que eu percebo aqui, a genialidade, ela tá presente. Né? Muito. Vários gênios ouviram isso. Você não vai
não vai ser um Einstein da vida, e o Einstein se tornou um Einstein da vida, por exemplo. Então, isso que você traz tem um quê de incompreensão, né? Porque por conta de uma genialidade. Então, Omar, é tão confuso, porque às vezes a gente pode se misturar nas histórias. Eu já fui parar já contei coisa que aconteceu comigo com 30, com 40, com 9, né? Tô aqui viajando nessa história. Mas depois de lançar o livro, que foi com muita resistência, e um professor, eu sou salvo por alguns professores. O professor João Batista, quando ele veio dar uma aula extra no sábado, e ele se apresentou como revisor de textos, nessa aula que não era obrigado os alunos estarem no sábado, eu cheguei nele meio acanhado até, professor João, tal, eu tenho um texto, né, que talvez possa virar um livro. Ele falou, traz para eu ver. Eu falei, professor, mas tá na mão, né, tá um pouco feio, esquisito. Ele, pai, traz para eu ver. Aí eu insisti, tá um pouco feio. Ele foi firme comigo, de um jeito assim. Traga! O seu papel é criar e o meu é revisar. Uau! Aquilo foi o tapete vermelho, meu irmão. Porque eu demorei para convencer. Eu fui fazer terapia para me convencer que eu podia ser escritor, porque eu não achava merecedor de receber o título de escritor, já que eu não tinha domínio da língua portuguesa. E sabe que para os palestrantes ecoar, a gente recomenda terapia. Maravilhoso. Porque eu faço online porque a hora que sobe no palco, uma das coisas que acontece é esses demônios aparecerem, os demônios têm que nos ajudar, não atrapalhar a gente a brilhar. Modesta parte, essas terapias me construíram. E o que acontece? Eu, quando lanço o livro em 2003, eu tive uma sorte danada, assim, muitas coisas foram positivas. As escolas queriam adotar. Em 2004, eu fui convidado para estar na Bienal do Livro. A imprensa queria saber quem foi o autor que escreveu o livro Porco Cavalo, o que aconteceu na vida real. Então, a imprensa foi até o stand. Eu fui convidado por um amigo de Mogi Guaçu, que é distribuidor de livros. Eu nem sei como tudo isso aconteceu. Só sei que isso gerou viralizou de forma positiva numa época que não tinha internet. Foi muito positivo. Então, eu tive uma professora do colégio Montessori que adotou meu livro, estava adotando meu livro já no 6º ano. Porque É muito alinhado, né? A metodologia Montessori. Então, assim, faz todo lindo. Sentido. E essa professora, todo ano, ela adotava para sua sala, né? Tá. E um dia muito carinhosa, muito jeitosa, que só aquela professora era, ela me chamou no canto e falou, René, por acaso você é dislexo? Eu falei, com professora, toda a elegância do educação, mundo, né? Ela sabia como. E como sabe o que foi a conduzir o resposta? processo. Eu não sei o que é isso. Eu não sabia o que era dislexia. Eu tinha escrito livro sem saber que era dislexo. Por isso que eu tinha vergonha dos meus textos e aquelas coisas. Aí ela me indicou um filme que aí eu queria falar para você dessa que você falou aí, só esse gancho dos alguns gênios do nome, né? Isso foi tão importante, porque ela falou assim, você vai em casa hoje à tarde. E assim eu fiz. Cidade pequena. Cheguei na casa, ela tinha uma cópia de um DVD. Eu quero que você assista esse filme. O filme se chama... É um filme indiano, chamado Como no Céu, toda criança é especial. Toda criança é especial. Igual estrela no céu, toda criança é especial. Essa aqui eu já vou... Indiano. Produção, anota pra gente aí. Se eu falar que eu assisti esse filme 50 vezes, produção aqui pouco. Só cortar a produção aqui é vulgo Bia e Matheus. É isso. A gente tá todos aqui todos nós. E esse filme foi transformador. Porque foi ali que nesse filme revelava nomes, igual você citou, que tinham a dislexia e foram pessoas revelando. Por exemplo, o Tom Cruise. Ele é dislexo. Porque se você reparar, porque os filmes dele têm mais ação e pouca fala? Porque ele não decora texto. Não é um acidente. Olha que maravilha, também não conhecia. Não sabia por que o filme dele ele é tão presente? Repara os textos do Tom Cruise. São curtos. E os filmes são maravilhosos, né? E ele pede desculpa pra Run Forrest, por exemplo, passa quase o filme inteiro correndo, então, né? Agora dá pra entender porque ele não fala nada, só corre. Não é? E é maravilhoso o filme, inclusive. Então essas coisas começaram a fazer sentido. Eu falo que as coisas foram se encaixando muito lentamente, mas foram. Então eu falo que a educação eu não escolhi a educação me escolheu, porque eu não tinha perfil para estar lá. Eu fui buscar ajuda terapêutica para falar que eu era escritor, autor. Era difícil falar essa palavra. Eu sou escritor. Por quê? Eu não achava merecedor. Então foi uma conquista, as coisas foram acontecendo. E aos 50 anos eu tinha comércio, dentro de galeria. Veio a pandemia, as galerias foram obrigadas em São Paulo, Sim, estado de São Paulo, fechar. Tudo, né? Era um ponto de comércio que eu vivia e tinha os livros que eu vendia em feiras e livros. Tá. E escolas. Fechou as duas tetas que eu tinha de recursos
Eu demorei para tomar decisões, porque a gente não sabia se ia demorar 15 dias, 30 dias, aquela história, né? Foi indo. E desesperador. todo mundo, milhões de brasileiros sofreram com isso. Meu pai morreu nesse meio, né? Não de Covid, morreu de derrame, mas enfim, com 92 anos, viveu bem, graças a Deus. Mas já tinha foi a no história do meio, resgate, né? tinha o resgate. Já tinha tido essa E aí eu fui oportunidade. morar de favor com uma outra pessoa, uma parente. Um relacionamento de 5 anos também acabou, que eu achei que casava e ali fazia os meus 5, 6 filhos. Durante a construía. pandemia também? Antes, um pouquinho ali naquele forfé. Fui passar por uma cirurgia que eu tava com início de anemia. Tem uma frase que diz assim: vai chegar uma hora que a vida vai te pedir para você cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. E às vezes ela vai te cobrar tudo de uma vez só. E basicamente aconteceu. Porque eu recebi o diagnóstico em cima disso, meu pai morreu, passei por essa cirurgia, fui morar de favor, perdi a autonomia econômica, perdi o relacionamento, perdi o caminho. E olhando para os lados, eu falei, meu pai, e extremamente embaçado. O caminho estava totalmente escuro, eu estava com óculos totalmente embaçado, sujo, eu não conseguia mais encontrar a saída. E comecei a mandar currículo, fui trabalhar na empresa de volta para a Ceasa. Já que eu tinha trabalhado na Ceasa, falei, vou voltar para a Ceasa. Conheço todo mundo lá, né? Consegui um emprego de supervisor de produtos que chegavam do produtor para a Ceasa. E eu, sendo daltônico, escolhi a manga verde pro cliente errado, mandava a madura pro errado. Eu sofri demais, você não faz Tem ideia. uma história dessa engraçada, assim, de alguém falar assim, você tá de sacanagem comigo, né? Porque essa cria madura, ser humano. Cadê a... Mas não é? Eu jurava que era. Porque tem o cliente, por causa de distância de transporte, ela precisa sair verde da Ceasa. Para chegar madura lá. Por causa da distância, vai rodar 500 km, 1.000 km, sei lá. E alguns clientes, ela vai rodar 20 km. Então, ela tem que sair no ponto. Então, essa administração da temperatura é complexo. Sim. E eu fiquei nessa área. Só que eu estava tentando emprego, e aí vem a questão da inclusão que eu falo. Porque no currículo eu escrevia que eu estava, né, autista e tal, porque tinha recebido o diagnóstico. Então, olhando, cenário, pesquisando, tentando entender um pouco dessa dinâmica. E aí foi que eu falei assim, ninguém me chamava. Aí quando eu tiro do currículo, me chamaram. Então eu senti que tinha um preconceito. Mas tudo bem, então jamais eu ia colocar daltônico. Porque eu precisava trabalhar. Eu falei, me joguei. Você acha que eu ia falar que era? Não. Fui me adaptando. Ali eu fiquei 1 ano. Beleza. Pedi licença, eu mesmo pedi. Eu falei, eu não tô bem aqui. Eu mesmo me desliguei. E beleza. Um dia, limpando a carteira de dinheiro e papéis que vai acumulando, eu bati o olho. A minha CNH tinha a letra E, que é categoria profissional, carreteiro. Mais de 15 anos, 18 que eu já fiz e não lembrava. Eu me esqueci que eu era carreteiro profissional, porque eu nunca usei. Porque o meu projeto de vida era assim, comprar um trenzinho, ler os livros infantis na escola e levar as crianças a passearem, na ideia do lúdico. Porque como que você disputa com a tecnologia as crianças? Maravilhoso esse projeto, maravilhoso. Era a ideia... Ainda está aqui esse projeto. Existe. Ainda. Mas com outro... Mudou algumas coisas, lógico. Mas tá no gatilho algumas coisas, na essência. E eu acabei não comprando esse trem. Beleza, ali naquele auge, naquele caos que estava a minha vida, eu olho a carteira mas eu nunca dirigi um caminhão pequeno na estrada, a trabalho. Achei na internet uma empresa a 120 quilômetros de casa que dava oportunidade para quem não tinha experiência. Estavam precisando. Precisava. Opa. Vem para cá, faz um teste. Tá. Tal. E eu fiquei motivado. Aí lembrei da minha mãezinha, que já é falecida, que a gente fazia uma oração lá no sítio para chover quando estava seca. A gente essa família saía desse sítio, dessa casa, se encontrava numa capelinha, no meio lá de um eucalipto, e fazia uma oração para chuva. E a minha mãe ia com guarda-chuva. E as pessoas perguntavam, por que você está indo com guarda-chuva? Ela falava, isso é fé. Olha, que forte. E de verdade, eu me lembro algumas vezes que a gente retornou com chuva. Olha. E a única que tinha guarda-chuva... Sua mãe. No sentido seguinte, se eu tô indo rezar para chover, fé, eu vou com guarda-chuva, porque eu já acredito que dá certo. Tá. Lembrei disso, lembrei dessa história, enfiei no carro cobertor, travesseiro, um monte de coisa para eu ir para a transportadora fazer o teste. E lá fui. Passei a parte da manhã fazendo a teoria, à tarde, a área da prática. Pega aquela carreta e enfia aquilo lá. Coloquei, mais ou menos daquele jeitão. Coloca naquele outro vaga, meio que coloquei. Passaram os 10, 11 pelos testes, aí chegou a hora de ir para rodovia, Fernão Dias. Na minha vez,
já era umas 6h30, 7 horas da noite. Eu fui um dos últimos. Eu nunca tinha dirigido aquele caminhão, na verdade, nunca dirigi nenhum caminhão. Então, aquela Scania, eu não conhecia os instrumentos. Escuro, eu não via os instrumentos. Ele mandou eu parar na porta da transportadora e ele olha pra mim e fala: Fernão Dias é a pista que mais mata pessoas por acidente. O que nós falamos ontem? Eu falei pra vocês isso ontem, né? Você falou isso ontem? Eu falei ontem pra ele. Eu falei sobre ontem pra ele isso aí. Sobre a Fernão Dias. Nós vamos votar vivo ou morto? Eu, de uma forma muito meio esquisita, porque achei estranho, eu falei vivo, meio pra dentro, né? Fui lá e fiz. Voltei na transportadora, eles falaram assim pra mim: os seus documentos foram aprovados pela seguradora. O senhor tá pronto? Eu falei: pronto pra quê? Pra viajar. Eu lembrei que a roupa tava, né? Lembra da guarda-chuva? Tá dentro do carro, as coisas do carro. O guarda-chuva já tá aí. Tá ali, tá tudo aqui, exato. Eu falei meio assim, sim. Então pega aquela carreta e leva pra Curitiba. Foi assim que eu comecei, em uma trajetória sem querer. Aconteceu tudo, eu desci com um caminhão. Eu fiquei 2 meses nessa empresa, me deram 6 caminhões, 5 eram sem revisão. 5 eram horríveis. O caminhão parava, desligava. E esse caminhão, o primeiro caminhão, ele deu problemas na ida, deu na volta, ele travou, ele estava vazio e bloqueou o rastreador, porque ele dirigia a coisa mais simples hoje. O difícil é lidar com a tecnologia e gerente ligando, muita gente ligando. E naquele momento, eu parado na rodovia, o meu celular com 2 chips não funcionava. Aí eu me senti o homem da caverna. Foi aí que nasceu Carreteiro das Cavernas. Assim, olha. Foi mais ou menos em cima disso. E aí eu falo que aí eu achei essa outra empresa. Hoje eu tenho 14 meses de estrada. 14 meses de estrada. Eu posso usar essa palavra aqui com toda a convicção que eu não cheguei querendo. Não foi planejado o caminhão. Mas eu posso dizer que o caminhão já curou eu da depressão e da ansiedade, porque tudo que você faz com o caminhão tem que ser com calma. Eu rodei nesses 14 meses 136 mil quilômetros. Eu escrevi 2 livros. Um, inclusive, sobre estrada, sobre a perspectiva, e um de comédia. É um livro maravilhoso. Eu adorei esse livro. Fiz 325 contatos, porque eu tenho uma concepção lá da época da China, que eu conheci pessoas incríveis. Eles falaram assim: o que mantém a vida e tudo são as relações, o network. Naquela época não tinha WhatsApp, mas eles falaram: quando você conhecer alguém, não coloque um número no telefone, coloque uma pessoa. Então eu coloquei, em 14 meses eu tenho 325 nomes que eu não tinha, desde transportadores, colegas motoristas, dono de transportador, de posto de gasolina, policiais, tudo. Mas eu conheço um pouquinho da história de cada um. Não é apenas um número. Olha aí, tô vendo que tem um livro aí também. De network e relacionamento. A turma do Pulguinha, né? Que veio do Pulguinha a Carreteira das Cavernas. Do Pulguinha, na verdade, como eu era caçula, eu sou caçula de uma família de 11 filhos, minha mãe carinhosamente me chamava que eu sou muito arteiro de roça. Menino de roça. Parece uma pulga, não para, moleque. Pula de um lado pro outro, eu era arteiro absurdo. E aí, quando eu tenho a oportunidade de eternizar a história, então eu criei o Pulguinha no sentido, sou eu, com 9 anos, Pulguinha, e o porco, que aconteceu. Aí tem a foto original aqui, né? A foto eu em cima do porquinho. Do porco? Aqui a fotinha original. Olha, eu em cima do porco. Então, Pulguinha é essa... Esse aqui é o porco. Esse é o personagem principal e real. Pra falar que ele existe. Mérito da minha irmã Elizabeth, que tirou essa foto. Eu contrariado, criança não quer tirar foto. Deixa eu ver a cara como é que tá. Né? É aquele... Continua a mesma coisa, né? Aqui não é assim, Vou tirar essa foto, mas não querendo. E graças a essa foto... Ele resolveu colocar nessa foto aqui uma barba e tá aqui desse jeito. É verdade. Então, assim, mais ou menos, eu vejo assim, eu não planejei, entrei num caminhão e já passei pelos perrengues, porque o GPS não foi feito para caminhão, foi feito para carro. Sim, então, você é jogado em pontes que não passam altura, estradas que não entram, né? Então, aí vem essa mensagem que eu também trago até no meu livro. Você entenda que o caminhão tem ponto cego, ninguém fecha alguém para machucar alguém. É porque a gente tem pontos cegos no caminhão, o cara que conduz um veículo leve não tem essa noção, né? Enfim, são coisas que a gente aprende. Renê, hoje, com toda essa sua história de adversidades, de diversidade, né? Hoje você com 50 a mais, que tem o ponto, além de ter todas as questões do daltonismo, o autismo, nível 1, o autismo, TDAH, que você falou, teve o indicativo de depressão. Como é que você hoje atua, como é que você se percebe hoje em cima de um palco e como que você traz isso, né? Todos esses recortes, quem o Renê Moreno se tornou? Eu amadureci absurdamente. Absurdamente. Eu me tornei uma pessoa
com um olhar mais clínico. Eu sou fã do professor Filho, Barros Filho, né? O Clóvis de Barros Filho. E eu sou apaixonado por ele, mas ele tem uma frase que eu tenho uma contradição sobre essa frase. Ele fala assim, para trás, nem para pegar impulso. Não, e ele ainda termina ela, né? Seu bosta. Seu bosta. Eu digo A que... gente, igual eu lembrei de outra palavra que a gente lembrou, mas vamos ficar com essa. Esse, na verdade, eu acho que esse é o passo que me salvou. Aprender a olhar um pouco, desacelerar, né? Ah. Eu sempre fui um cara acelerado, eu venho praticando mais a escutativa, e a minha busca dessa caminhada a pé era praticar a oração do silêncio. E eu venho praticando a oração do silêncio. Foram 318 quilômetros. Que 3 foram carro, porque eu tive febre, passei mal, fui socorrido. E faziam parte desse trajeto, inclusive. E como nessa linha, o que eu reinei num palco? Eu vejo que eu olho muito pro chão, na verdade, quem me assistiu um dia vai ver que eu não olho muitas vezes, mas por algum motivo é onde que eu busco energia é da terra. Eu não sei o porquê, eu já fui questionado sobre isso, até credibilidade. Você não olha muito, né? Olha mais pra boca, por algum motivo eu sou assim. Mas existe milagres acontecendo todos os dias. E se você tiver com esse passo atrás, que é essa minha tese, esperar um pouquinho, desacelerar. Desacelerar significa não é colocar o pé no freio jamais, porque no caminhão, quanto menos você freia, melhor. Porque é o freio que te derruba, que derrapa. Sinal que você está andando melhor é quando você aprende a controlar o acelerador. E o acelerador da vida é você, às vezes, não é tirar o pé de uma vez, mas desacelerar. E eu fiz essa caminhada, 318 quilômetros, foi muito sem planejar. E na Dutra, quem já passou, já viu na televisão, sabe que tem pontos de apoio na Semana da Nossa Senhora, e as pessoas vão apoiando. E passam ali pelo menos 40 mil pessoas. Com água, com alguma coisa para... Sempre. Dando massagem e tal. E quando eu vou fora de temporada e fui por estrada de terra, eu saí da cidade de Águas da Prata, eu não fui pela Dutra. E aí me falaram, a sua próxima pousada é a 32 quilômetros. Então a cabeça saí, 5 horas da manhã, tem que rodar 32 porque a próxima pousada. Eu não reservei nada, eu queria não fazer, eu queria viver essa experiência de não fazer nada disso planejado. Já que a vida é tão planejada, tanta cobrança, eu falei, eu quero mais leve. Mais ou menos meio-dia eu tava controlando a água, cansado também, não tô 12, 15 quilos acima do meu peso, várias roupas, não tava preparado, foi assim, tudo improvisado. Foi na loucura. Na loucura. Na fé e a coragem ali, né? E aí alguém parou o carro do lado e falou, peregrino, você aceita uma garrafa de água? Antes de terminar a água eu já tava chorando. Olha. Porque foi impactante. Ele abriu a gaveta da caminhonete atrás, água, Gatorade, maçã, doce de banana, doce de amendoim, tudo. Lindo. E ele tava com a esposa, a mãe e o pai dentro do carro. E ele olhou para mim e falou, peregrino, eu passei por isso que você tá passando há 6 anos atrás. Eu e os meus irmãos, a gente veio fazer essa caminhada. E depois disso, todo ano a gente vem ajudar as pessoas que estão fazendo a primeira vez. Que lindo isso. E a gente tá aqui para isso. Eu só chorava, não consegui ficar aqui. Não consegui. E eu só pedi, por favor, anota o meu telefone. Eu consegui falar, não consegui mais nada. E ele anotou. E esse jovem mandou uma mensagem todos os dias para saber onde eu estava. O senhor tá bem? Como o senhor tá? Ele me acompanha, ele cuidou de mim na viagem. Que fantástico. E eu já estou perdendo um pouco no espaço, mas semana passada ele mandou uma mensagem. Peregrino, preciso te contar um negócio. A gente fez essa viagem com meus irmãos há 6 anos. Porque ele passou a fazer todos os anos. Tá. E meu pai nunca se interessou. Meu pai estava dentro do carro quando ele te viu. E quando ele viu você, hoje ele está na estrada por causa de você. Olha, que legal, cara. Então, o que eu espero trazer para as pessoas? A gente nunca, às vezes, a mensagem às vezes, nunca não é para a pessoa que a gente até quer. Não é assim? Na família, você gostaria que alguém tive um amigo. A mensagem é para o mundo. É para quem está um pouco mais atento e mais sensível. Sensível para entender a empatia. Nós não somos iguais. A nossa digital não é igual. E hoje uma das coisas que o mundo está mais carente, né? É de a gente perceber o outro na diferença. Em todos os sentidos. Eu estou num ambiente que as pessoas ficam muito tempo de casa, que eu sou da maneira. Se começar a falar de família, 3, 4 choram junto. Meu filho está me formando hoje, eu não estou lá. Meu filho está fazendo aniversário, eu não estou lá. A minha esposa está passando por uma cirurgia, quem está acompanhando é a irmã dela, eu não estou lá.
né? Né, não sendo machista, mas tem mais homens do que mulheres ainda, mas a mulher está entrando no segmento, né, na direção pesada, mas a maioria dos homens que a gente conversa, então é um choro, e as pessoas precisam conversar, querem desabafar coisas comuns. Então, a minha perspectiva é... No palco, mostrar toda essa sua generosidade de vida e diversidade e adversidade. que eu vim descobrir que isso é uma palavra chamada resiliência, que eu não sabia o que que era, eu nem sabia explicar. Mas é um... E não é... eu queria falar pra você que foi difícil, eu queria. No fundo do coração, até pra gerar um... Olha, eu queria falar pra você que não sei porquê, mas não é difícil. Porque é o meu peito que me joga pra lá. Então não é difícil eu fazer. Não é difícil. Eu, pra estar aqui, vocês sabem que a minha história com a comunicação foi um amor e ódio, e céu e inferno, né? Desde sempre, por causa da dislexia, porque das coisas... Eu era convidado para apresentar um desfile de moda e... Do nada, vem cá, me ajuda. Eu virei líder de comunidade na época de gincana, de escola, arrecadar alimento na época de épocas de Natal, agasalho na época do frio. Eu vivia no microfone, mas eu nem sabia que eu falava tão errado. Eu fui locutor de uma equipe de fazia show de moto. Né? Olha só, eu empinava a moto com a cara virada pro asfalto, falando. Né? Então, assim, a comunicação, eu vivi um amor e ódio, porque tem hora que eu recebi elogio e recebi uma professora que falava que eu não sabia conduzir aquela língua portuguesa, gramática. Então, quando eu recebi o convite para estar aqui, a primeira coisa, eu chorei para aquela moça que me ligou, que é Beatriz. A Beatriz, por acaso... Está ali, ó. E quando ela me ligou, eu desconfiei e falei isso para ela quando eu a conheci hoje. Eu achei que era trote. Porque eu vivi esse romance, né? Eu não entrei entre os 18 no programa Aprendiz, mas eu fui entre os finalistas, depois não sei se era 20, 30 mil na época, e depois, né, o Justo, nas palavras dele, que ele gostou do meu projeto e gostou de mim, mas a educação não era financeiramente viável pro segmento que ele queria, mas ele ia me indicar. Eu fui falar no Hoje em Dia. De alguma forma eu ganhei o dinheiro em visibilidade, né? Assim? Perfeito. Então esses altos e baixos... Você vê, né? A gente entrou tanto na história dele, queria saber, que até o Justo a gente esqueceu. Você viu? É que o eu Roberto perdoo, Justo... que eu acho que eu disparei falar também. Nada. Né? A sua história tem que ser ouvida, cara. A gente, olha só, a gente esqueceu do Roberto Justo, que estava aqui para, né? Pergunta sobre isso, mas é tanta... E agora eu vou humanidade. contar uma coisa, que isso não tá gravado, não tem como provar, tudo bem? Tudo que é provado... Tá, a gente vai confiar, a gente vai assinar. Tá, eu não sei como tá o tempo, aí vocês controlam. Eu também não sei mais como é que tá o tempo. O Aprendiz foi pra mão de outro apresentador, sim ou não? Vocês lembram disso? Opa. Beleza, tal. Teve um momento que o Roberto assumiu novamente o Aprendiz. Na verdade, estava pra Tentaram recuperar o programa. assumir. Sim. E eu fui de novo e fui pra participar da seleção. Tudo bem? Eu só que não tenho como comprovar isso, eu acho nem sei se é positivo ficar gravado. A questão é que eu queria me lançar como um influenciador meio peão. Foi quando eu criei o canal Peãocast. Que na pandemia eu fiz 316 lives. Que inclusive, vamos seguir aí esse Peãocast. Na verdade é Carreteiro das Cavernas que virou agora. Era Peãocast, virou Carreteiro. Agora Carreteiro das Cavernas é um dos palestrantes ecoados. Maravilhoso. Opa! Maravilhoso. Fico honrado. E eu vim participar do teste. Participei de todo o processo, porque... para você participar, né? Só eliminando. Vai eliminando. Eu vim fazer o teste de VT em São Paulo. E a pessoa que gravou falou assim: eu não poderia falar isso, mas você foi muito bem. A chance de você estar entre os 18. E aquilo pra mim foi um sonho ouvir aquilo, porque eu participei outras vezes de teste e nem fui chamado. E em uma delas eu fiquei em semifinal. E aquele dia, alguém olhou pra mim e falou: cara, né, porque eu fui o único que se apresentei de chapéu, com aquela característica. Eu era eu tava com um arquétipo diferente dos outros. Então, eu tinha uma mensagem que é mais ou menos a mesma, só que era outra postura. Que é exatamente o que a gente defende. Aí, veio a pandemia. O programa seria gravado externamente. Foi cancelado. Entende? Assim, esses altos e baixos. Então, quando vocês entraram em contato, eu tinha participado de um reality show que era 19 mil candidatos, eu fui semifinal. Olha. Aí, defendendo a tese dentro da categoria, lógico, inclusão e diversidade. Aí, quando vocês entraram em contato, pra mim, tipo assim, não, palco não, já tô feliz dentro do caminhão, Foi. já me curei da depressão, não ganho o que eu acho que poderia ganhar, mas eu já tô fazendo uma mudança, Deus criou um plano pra mim aqui, sabe? Aquele sentimento de...
Eu lembro quando eu fiz a reunião com ele, a gente fez uma live, ele estava dentro do caminhão, eu em casa à noite, 10 horas da noite, e ele me falou isso. Sabe que o César ficou assim, Mário, acabei de fazer uma reunião. O Renê é caminhoneiro. Ele fez a reunião dentro do caminhão, ficou encantado com essa história. Né? Ele, a Bia, o Matheus, todos ficaram fazendo, eu quero conhecer o Renê, não é possível não, gente, né? Inclusive, ele mandou uma foto sua da IA. Ó, Né? Você todo, foi na IA, todo né? galanzão lá. O que a IA não faz com A a IA, né? gente precisa aprender com a IA. E por falar em IA, quando a gente tem palestrantes como você, Renê, tão humanos dentro do casting, e que as empresas precisam, por que precisam? Etarismo, Sim. a falta de compreensão de todas essas questões que nos diferenciam do outro. Isso distancia a questão do relacionamento com as pessoas. Né? Dificulta relacionamento de time, dificulta desempenho de equipe, dificulta a entrega do resultado para a empresa. Né? E tem muitos gestores que estão alheios, como esses professores que passaram da sua vida e simplesmente falaram que não ia chegar a lugar nenhum. Né? Essas pessoas que não acreditaram na sua potencialidade, que muitas vezes te puxaram para trás. Quantos gestores, quantas pessoas, quantos pais não estão fazendo dessa maneira por não compreender as diferenças nos filhos, nos colaboradores, nos liderados, né? E aí quando chega, por exemplo, o porco-cavalo, né? Um garoto que desde cedo, né, mostrou a genialidade e quis ir para o caminho diferente, é uma provocação maravilhosa para um palestrante ecoar, que a gente fala assim, o que vai diferenciar dessas milhões de As que vão surgir aí é a nossa humanidade, a nossa genuidade, a sua história. São caras como você, que fazem a diferença, gente. E aí Fazem a diferença. a gente quer agradecer, meu amigo, pelo tempo de vida, sua experiência, sua abordagem. E assim, falar sobre inclusão por alguém que viveu essa diversidade, falar sobre etarismo, alguém que descobriu essa diversidade depois dos 50, né? Isso aí E vale deixar um recado até para a empresa, né? Empresa, você ainda tem dúvida e você ainda tem preconceito? Olha a genialidade desse rapaz, olha a história de vida desse rapaz, tudo que ele construiu, todas as adversidades que ele passou, olha onde ele chegou. Empresa, vocês estão perdendo muito tempo quando vocês têm esse preconceito, têm essa barreira. Vamos rever esse conceito. Afinal de contas, né, o cara é fora de série. E outra, né, a gente fala que não há pessoa com deficiência, especificamente, mas há um sistema deficiente. É um sistema deficiente. Né? Quando a gente tem possibilidades de incluir as pessoas, pelo menos a mitigação de limitações que todos nós possuímos alguma. Né? O meu computador só tem uma formatação diferente e um aplicativo diferente. E não é melhor nem pior. Ele só é diferente e que requer algumas adaptações e aquele que está ali convivendo, né? É simples, né? Perfeito. Renê, obrigado mais uma vez. Olha, a mensagem que eu queria só finalizar, você tem, claro. assim, que do fundo do meu coração, que eu acho que eu tenho que deixar, e que eu vejo muitas pessoas com 50, 60 anos, meio tirando o pé do acelerador com uma... Por exemplo, meu pai morreu com 92 anos. 50, 60 é sacanagem, né? Não, mas eu tenho visto pessoas falando que agora não vejo a hora que chega a aposentadoria, aquelas coisas. Mas meu pai morreu com 92 anos, ele era um homem que andava no meio do mato, ele falava para que servia aquelas ervas. Ele sabia falar o nome e para que servia e para que chá era. Dos 11 filhos, uns 2 ou 3 sabem 20, 30% do que o meu pai sabe. Então, meu pai morreu, é uma biblioteca viva que foi enterrada. Na minha, assim, essa mensagem que eu tenho que deixar para o mundo. E essa geração, os netos já não sabem, nem sabem. Os filhos, nem todos sabem, né? Então, eu aprendi ali com um grupo, que eu tive muito privilégio desse grupo, nessa viagem internacional que eu fiz, que eu aprendi 3 coisas que a gente tem que ter nessa banqueta de 3 pernas, né? Orar até o último dia da sua vida. Estudar até o último dia da sua vida. E trabalhar até o último dia da sua vida. Porque você vai reduzir tempo, possivelmente, se você tem 20 anos, você trabalha X horas, 50, com 70 você vai trabalhar menos. Eu espero que ele tenha falado que eu tenho 20 anos. Não, foi comigo. Não, eu achei que era 19. Foi pra mim que ele falou, foi pra mim. Mas essa é a mensagem, que independente da sua idade, e se você já passou dos 50, entenda que você está na melhor fase de fértil da sua vida. Sim. E pessoas jovens, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e filhos dos seus amigos, não só ser egoísta, achar que é só os meus netos, né? Elas precisam ver exemplos, e não falas, mas exemplos. Pessoas que não abandonem a oração, independente da religião, faça a sua oração, seu agradecimento, de manhã à tarde. Continue estudando. Eu estou finalizando o curso de pós-graduação em logística e eu comecei estudando caminhão. É um curso que demoraria 2 anos e meio presencial, a distância é um pouco mais rápido. Então, estudar, escrever sua história e trabalhe, porque
as pessoas, o jovem vai precisar de gente, olhar a gente que está fazendo o trabalho para aprender. Então, essa banqueta, você vai lá, qual que é a perna dessa banqueta mais importante dessas três? Qualquer uma delas, a banqueta fica pensa. Então, se você conseguir ter esse equilíbrio, que eu venho buscando esse equilíbrio, que eu também não tenho domínio total, às vezes me perco, mas estou trabalhando, focado em me tornar um especialista na banqueta dessas três pernas que são fundamental na minha vida, baseada na minha história. E gratidão para vocês, para a equipe, que Deus abençoe. E os patrocinadores, as pessoas que apoiam, as pessoas que inclusive fazem eles acontecer. Inclusive eles têm Temos um presente, né, do do patrocinador. nosso presente é muito patrocinador. bem-vindo. Né, Ó, Renê, com todo o carinho do mundo, ó, Orlando, aqui Ivan. Orlando, Ivan, Juliana, Joe, estão mandando Juliana. aqui para você, ó, uma mochila da AGK, corretora de câmbio, uma das empresas que tem 32 anos de mercado, mas que tem mais de 50 anos de experiência, porque afinal de contas, os fundadores dessa empresa, tanto o Orlando quanto o Ivan, são uma das figuras mais respeitadas que tem Dentro hoje no do mercado. Então, eles estão mandando essa mochila aqui para você com muito carinho, porque eles sabem, né, que você viaja muito e você precisa carregar as coisas contigo. Essa mochila é maravilhosa. Não, e acredite, eu estava saindo lá, eu não estava com uma mochila para carregar minhas coisas, eu estava sem essa mochila, eu precisava dela, sem Aí. saber, eu tô voltando com uma mochila. Tá voltando uma mochila. Eu quero Opa. agradecer a corretora de câmbio, a GK. Aí temos mais coisa aqui. Opa, ó. Peraí, tá, olha só, peraí. Temos aqui, ó, Você tá de um boa. Moleskine para suas anotações. E Como eu começar amo isso aqui. Surgiu Continue o outros próximo livros. livro, continuar o próximo livro. Fabuloso. E ó, estamos aqui também te presenteando com o dólar da sorte, que é feito lá também pelo pessoal da AGK. Que Esse venha dólar mais. aqui, ó, Venha, ele vai venha, trazer venha. muitos outros dólares para você, Amém, ó. Presente lá do pessoal da Obrigado, AGK. AGK. E estamos lançando aqui também, gente, o livro, né? Esse livro aqui que ele é fantástico. Da editora. Da editora Ecoar Editora, né? A nossa editora hoje, que junto com a Ecoar Palestras, o Ecoar Cash, o nosso intuito é sempre estar levando o nome das pessoas, nomes como o do Renê, para as empresas. Ecossistema de educação É um completo. ecossistema de educação completa, A exatamente. aceleração de entrega de histórias que conectam, transformam e inspiram. Exatamente. E aí, para começar, né, o nosso primeiro livro lançado, Conheço, hein? o autor é maravilhoso. Eu sou suspeito para Eu falar do conheço. cara, né? Comandante? É o Conheço comandante, camarada, né? gente. Ó, Mário Rondon, meu sócio aqui, ó, com o livro. Aquelas palmas bem naturais. Exato. Arquitetura da Influência. Gente, esse livro ele é maravilhoso pelo fato do seguinte: o que esse cara traz de comunicação não é só para aquelas pessoas que querem subir no palco. Ele também fala sobre como que você pode conduzir um processo de comunicação de forma eficiente dentro com a sua família, na sua comunidade, com os seus filhos. Ó, eu fui presenteado porque eu consegui ler esse livro antes dele ser lançado e eu confesso que só aqui no prefácio do livro eu já fiquei emocionado com o que esse cara escreveu. Então, se vocês tiverem a oportunidade, comprem esse livro, que vai fazer a diferença na comunicação de vocês. Vendido pelo César, até eu quero comprar. Aí, ó, Agora tá eu, vendo? né? Eu te vendo, eu já não, passo o amigo. Pix. Não, Peraí. eu já vou passar o Pix já, cara. E, Renê, um presente, ó, com uma dedicatória especial para você Com aí muito também. prazer, meu amigo. Muito carinho, Opa! tá? Obrigado mesmo. Honrado demais, sem Obrigado palavras. pelo seu tempo, pela sua Tamo junto, disponibilidade. Renê. Vamos fazer acontecer. Ecoar essa voz aí, porque as empresas precisam ouvir o que Ouvir você você. tem para levar, cara. O que você tem para falar. Vamos sair do caminhão pro mundo. Pro mundo. E levar o caminhão. Pro mundo. Exatamente, exatamente. Gratidão. Opa. Obrigado, E, hein? mais uma vez, vamos agradecer a transportadora que ele trabalha. Qual Qual é o nome da transportadora? Irmãos Franco. Irmãos Franco, obrigado, tá? Por Obrigado. deixar essa maravilha aqui estar com a gente, trocando e trazendo a sua história. Bom trabalho, sucesso para vocês, saúde para todos E os que caminhoneiros. continuem né? crescendo sempre. E caminhoneiros, ó, parabéns pela história de vocês. Afinal de contas, sem vocês, a gente não vivia. Então, obrigado a todos os caminhoneiros do Brasil e contem com a gente aí. Ecoar Parabéns, Palestras. Gratidão. Opa. E para você que vai nos esperar no próximo episódio, a gente tem muita história para contar. E a Ecoar tem uma meta, uma bandeira, faça com que a sua história transforme vidas e empresas. Com certeza. É. Vamos Vamos aí, lá, Barão. Léo. Vamos nessa. Até a próxima e bora voar! Bora lá. Até mais.